Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na sabedoria profunda dos orixás. E olha, é muito mais do que mitologia. Vamos descobrir juntos como essas histórias que atravessam gerações trazem lições super atuais e poderosas para a nossa vida. Mas aí fica a pergunta, né? O que é que figuras tão antigas, ancestrais, podem de fato ensinar pra gente hoje em dia? Bom, o que a gente vai ver é que por trás de cada mito existe uma estrutura ética muito sofisticada, que pode ser uma ferramenta incrível para a gente lidar com as nossas próprias encruzilhadas do dia a dia. Então, nosso papo vai seguir assim. Primeiro a gente entende o que são os orixás, depois passamos por uns conceitos-chave. Daí vamos focar bem em Exu e na ideia da escolha. Em seguida, exploramos outras virtudes e, para fechar, a gente amarra tudo com a ideia de responsabilidade pessoal. Bora lá! Ok, vamos começar do começo. Para entender essa sabedoria, é fundamental olhar para os orixás não apenas como deuses, mas como verdadeiros modelos de identificação, quase como espelhos das nossas próprias experiências de vida. Eles são vistos, ao mesmo tempo, como ancestrais que se tornaram divindades e também como a personificação das forças da natureza. E é exatamente nas suas histórias, nos seus mitos, que a gente encontra um repertório riquíssimo de sabedoria sobre como agir, como se portar e como viver no mundo. E para a gente mergulhar de vez nesse sistema ético, tem três conceitos que são a base de tudo. São como os pilares que sustentam esse pensamento. O primeiro pilar é o Iwa. Iwa pode ser traduzido como caráter, sabe? Conduta, atitude. A ideia central aqui é que cultivar um bom caráter, isso é essência. É o ponto de partida de tudo. Depois vem o Ori. O Ori é a nossa essência individual, aquilo que é só nosso. Ele simboliza o nosso destino pessoal, um caminho que cada um de nós precisa zelar e cuidar. É como se fosse a nossa bússola interna. E por último, mas super importante, temos o Axé. Axé é a força vital, sabe? Aquela energia sagrada que movimenta e que está em absolutamente tudo no universo. É uma energia que a gente pode cultivar para prosperar na vida. E tem um orixá que personifica e conecta todos esses conceitos de um jeito impressionante. Exu. Ele é o senhor da comunicação, dos caminhos, das encruzilhadas e, acima de tudo, da escolha. E para a gente entender a profundidade de Exu, tem um mito que é perfeito. A história é a seguinte. Exu recebe duas cabaças. Em uma delas está contido tudo que é bom. Na outra, tudo que é considerado mal. E aí, com esse poder todo na mão, essa escolha definitiva entre o bem e o mal, o que será que ele faz? A atitude dele é simplesmente genial. Em vez de escolher um lado, ele faz algo completamente diferente. Ele pega uma terceira cabaça, que estava vazia, e mistura o conteúdo das outras duas. E aí, ele sopra essa nova mistura pelo universo inteiro. E a lição disso é que no pensamento iorubá, bem e mal não são conceitos absolutos, preto no branco. A moralidade é algo muito mais amplo, muito mais complexo, que muda dependendo da situação. É bem diferente, né? Enquanto muito do pensamento ocidental busca essa divisão clara, essa polaridade, aqui a gente vê a moralidade como algo fluido. Tudo depende do contexto da ação. E isso coloca a responsabilidade da decisão, do discernimento, diretamente em nossas mãos. E essa sabedoria dos orixás não para em Exu, claro. Ela se espalha por muitas outras virtudes que são fundamentais para a gente ter uma vida, digamos, mais harmoniosa. Tem uma outra história ótima sobre Urumilá, o orixá da sabedoria. Aconselhado por Exu, ele precisou escolher entre ter uma vida longa, ter muitos filhos ou ter muita riqueza. E sabe o que ele escolheu? Nenhum desses. Ele escolheu a paciência. Por quê? Porque ele entendeu que com paciência todo o resto poderia ser alcançado. E essa escolha dele nos mostra algo crucial. Virtudes como a paciência não servem só para o nosso próprio bem. Elas são essenciais para se viver bem em comunidade, o que é chamado de Egbe, e também para manter a justiça, que é a grande marca de outro orixá importantíssimo, Xangô. Então, no final das contas, aonde tudo isso nos leva? A gente chega a uma mensagem muito forte sobre autodeterminação e responsabilidade. A lição de Exu é que cada pessoa é a principal responsável pelo seu próprio caminho. Naquele mito, é ele que encontra o Ori, o destino pessoal que estava perdido, e o leva até uma encruzilhada. E a encruzilhada é exatamente isso, o lugar dos múltiplos caminhos, o lugar onde a gente inventa o nosso próprio destino. A mensagem aqui é bem direta, né? Não dá para ficar esperando o destino acontecer. É preciso, primeiro, ter o desejo de mudar. E talvez o mais importante, ter a coragem de arregaçar as mangas e fazer o esforço que for necessário para que essa mudança aconteça.
E essa responsabilidade não é só com a gente mesmo, com a nossa vida. É também um convite para a gente criar um mundo mais dinâmico, mais inclusivo, um mundo, como diz a citação, onde caibam todos os seres. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente trouxesse para o nosso dia a dia conceitos como essa ética que depende do contexto, como a paciência como ferramenta e, principalmente, essa ideia de autorresponsabilidade radical, de que forma isso poderia, de fato, transformar o nosso jeito de viver? Fica aí a pergunta.